quero compartilhar um texto. Confesso a vocês que esse texto, quem me falou, quem Deus usou para falar a respeito desse texto foi o próprio pastor Péricles. Estamos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor, que a cura de um paralítico em Cafarnaum. Lembrar? Cura de um paralítico em Cafarnaum. O texto fala o seguinte: diz depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levantem-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-te, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e, ao mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Senhor Deus, soberano e eterno Pai, glórias e graças te damos, Senhor. Te agradeço por nos trazeres até a tua casa. Te agradeço, Senhor Deus, pelas vidas de todos que aqui estão, as vidas daqueles que por um acaso ainda estão se direcionando para a tua igreja. Te agradeço por esta igreja, Senhor. Muito obrigado pelas vidas, Senhor, que a igreja Casa e Vida tem alcançado, Senhor, e que muitos mais ainda irão alcançar. Agora, Senhor, entrego este momento da tua palavra, que tu, Senhor, venha me esvaziar, Senhor, para que eu possa estar cheio, somente cheio do teu Santo Espírito, Pai, a ponto de poder transbordar a tua presença neste lugar. Que não seja eu que fale, mas que, Senhor, tu venha falar através da minha vida, em nome de Jesus. Abençoa a audição, a atenção de todos os que estão aqui, Senhor. Que tudo transcorra para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Há 33 anos atrás, eu conheci um homem. Esse homem que está aqui na minha frente. 33, estamos ficando velhos, hein? 33 anos. 33 anos, e esse homem marcou a minha vida. Marcou, né? Pode dizer antes e depois de Pérez. Ele era o único aluno formando de história. Eu queria conhecer quem é esse cara, é o único sozinho que vai se formar em história. Eu também fazia faculdade de história. Ele formou um ano antes, eu formei um ano depois. Quero conhecer esse cara. Quero conhecer esse doido que está sozinho se formando em história.
E lá fui eu, fizemos amizade, o amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Fizemos amizade. E aí, todos os dias, ele me dava carona até em casa. Imagina dois caras do tamanho, nosso tamanho, eu era mais gordo nessa época, dentro de um Fusca. Você lembra do Fusca? Dentro de um Fusca. Vou falar um pouco agora de mim, durante muito tempo, eu queria ser padre. Fiz seminário, fiz todo o andamento, faltava fazer a faculdade de teologia na PUC, tinha todo o andamento para ser padre, achava que pela a minha formação, pelo meu trabalho junto à igreja, fui desde pequeno coroinha da igreja Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande, fui seminarista, ajudava padre, era aquele garotinho que ficava com incenso balançando, né? Era eu. E aí eu achava que eu tinha essas convicções meramente, que hoje entendo, que eram meramente religiosas. Convicção de salvação mediante, não a minha fé, mas mediante ao meu trabalho enquanto católico, apostólico, romano. E ali naquelas viagens que Péricles me dava para casa, a galera nova hoje não sabe o que é um cassete, né? Fita cassete, o povo não sabe o que é isso. Mas tinha fita cassete, ele botava nas músicas do Sérgio Lopes. E aí ele, presta atenção, olha que essa música, está explicando, isso. E eu, com toda a minha bagagem católica, não entendia nada. Toda a minha bagagem cultural, erudita católica, de seminário católico, não entendia, porque eram conceitos que, para mim, eram irrelevantes. Conceito de graça, conceito de amor, era uma coisa muito distante. Eu não vivia um amor dentro da minha própria casa. Nunca tive uma amizade forte, sincera. Então, para mim, era algo abstrato. E ali, naquela viagem, na amizade de Péricles, eu pude entender e viver o conceito de amor. Péricles foi me evangelizando, sem precisar falar, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Foi me evangelizando, foi falando de Jesus, foi me falando. Um dia ele me convidou para casa, eu pensei, cara, esse cara é doido, acabou de me conhecer, vai me levar para a casa dele. Era aniversário do Tiago, eu lembro, tadinho, botaram a camisa do Botafogo no bichinho. Era pequenininho, camisa do Botafogo. Aniversário, tudo do Botafogo, né? Aí lá eu conheci a família dele. Conheci Janaína, conheci minha diretora, amiga, irmã Rosa, né? Conheci os pais, os irmãos. E eu pensei, né, queria uma família assim. Eu não tenho uma família assim. Queria ter uma família como essa. E Péricles me adotou como irmão. E ali eu fui crescendo na faculdade. Meu primeiro emprego, depois de formado, foi ele quem conseguiu. Todos os demais também, todos os caminhos. A única vez que eu não vou dizer qual é o motivo, né? Mas a única vez que eu não obedeci Péricles, me dei muito mal. Me dei muito mal, né? Ele sabe do que eu estou falando. A única vez que eu sei do que eu estou falando. Péricles, para com isso, eu sei. Me dei muito mal. Quase não estou aqui por causa disso. Então, meu irmão, minha irmã, ouça o pastor de vocês. É um homem de Deus. Ouça aquilo que ele falar, aquilo que ele aconselhar. Você vai entender. Talvez no momento você não entenda, mas lá na frente você vai entender. Como eu lá na frente, depois eu entendi o quanto Deus usou ele e eu desobedientemente não acatei. E ali já vão 33 anos de amizade. Conheci seus pais,
né, que me tratavam como filho, um outro filho deles, né? Conhecia a família. E aí um dia ele falou, olha, vamos lá para a igreja. Vamos lá para a igreja, tua igreja lá em Campo Grande, Metodista, Betel. Vamos para lá, vou apresentar. E lá aceitei verdadeiramente Jesus, que eu achava que já tinha aceitado Jesus, porque era católico, apostólico romano, né? Seguidor de São Francisco de Assis, achava que já estava salvo. Mas lá eu percebi que faltava aceitar Jesus verdadeiramente como meu Senhor e Salvador. E lá aceitei, e lá fui batizado no Espírito Santo, aquela igreja, onde eu aprendi muito, onde cresci, onde depois nós dois juntos fomos encaminhados para o seminário, passamos a estudar juntos, entramos no seminário metodista juntos, e aqui estamos, 33 anos depois. O verdadeiro amigo, ele te apresenta e te leva a Jesus. Amém? Quero compartilhar e falar de uma amizade também. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos Jesus voltando para Cafarnaum. Cafarnaum significa, em hebraico, aldeia do consolo. É um lugar onde Jesus havia estabelecido o seu quartel-general, podemos dizer, a sua base. Dali ele ia para todos os locais à margem do mar da Galileia, mas ele sempre retornava para Cafarnaum. Naquele lugar, os primeiros discípulos, como Pedro e outros, saíram daquele lugar. E aqui nesse texto específico, nós vemos 4 homens levando um paralítico, e o texto fala que ele jazia. Jazer significa parecer morto, ou estar no lugar do morto. Quantas pessoas que talvez vocês conheçam, meu irmão, minha irmã, estão jazendo, estão mortas espiritualmente falando. Quantas pessoas Deus quer usar você para trazê-las de volta à vida. Pessoas que estejam prostradas, sentindo o resto do resto do resto. Pessoas que necessitam, muitas vezes, serem carregadas. Como eu me senti que precisava ser carregado. Encontrar alguém que me carregasse, que me levasse. Jesus retorna a essa cidade. Ao ouvirem que Jesus retorna a essa cidade, esses 4 homens, eles vão até Jesus. No entanto, havia um obstáculo. Qual obstáculo? Multidão. Chegando lá, viram a casa lotada, o lugar onde Jesus estava lotado. Havia ali um obstáculo. Quantos obstáculos você tem enfrentado e tem passado na sua vida? Quantos obstáculos que querem te fazer parar? Que querem te fazer, inclusive, desistir de Jesus? Desistir da igreja? Quantos obstáculos aparecem para tentar impedir que você seja abençoado, abençoada, meu irmão? Quantos obstáculos você tem enfrentado? Quantos obstáculos você tem vivenciado? Mas aqueles homens, eles não olharam para o obstáculo, porque a mente deles estava em Jesus, em levar o seu amigo em Jesus, porque eles sabiam que se levassem até Jesus, algo iria acontecer naquela vida, como sempre algo acontece quando Jesus é invocado. Na sua vida, na sua casa, quando Jesus é invocado, nada permanece do mesmo jeito. Coisas acontecem. Milagres acontecem. E ali, aqueles homens tiveram fé, uma fé ativa e a ação para superar aqueles obstáculos. Havia uma multidão, mas nem todos os que estavam ali tinham fé. Nós lemos aqui
que nem todos estavam ali por fé em Jesus. Havia ali os religiosos que queriam só pegar Jesus de uma vírgula para poder acusá-lo. Meu irmão, minha irmã, é muito triste falar isso, mas em muitas igrejas tem muita gente religiosa. E de religioso, o inferno vai estar cheio. Religioso é aquele que se apega à religião, aos dogmas, muitos deles criados pelo homem, criados pela mente humana, que muitas vezes contrariam até a Bíblia. Nós estudamos no seminário, teve um menino que levou, não vou dizer o nome da igreja, ele levou o cânone da igreja, de uma determinada igreja, e estava expresso lá que as mulheres não poderiam andar de bicicleta. Uma das práticas é não andar de bicicleta, porque na cabeça dele o selim imitava o órgão sexual masculino. Olha que mente doentia. É doente isso. Muitos estão apegados a dogmas, a doutrinas, a usos e costumes criados pelo homem. E se apegam a esses. Se apegam a cargos dentro de igrejas, a cargos dentro da instituição, a títulos humanos. Títulos que são só títulos, nada mais. E se apegam, e muitos desses religiosos têm afastado muitas pessoas da igreja. Muitos desses religiosos têm tirado pessoas da igreja, da presença de Deus. Tem afastado, tem repelido. Eu li certa vez um livro, Maravilhosa Graça, que Philip Yancey, ele conta um caso de uma jovem que procurou uma assistente social, e essa jovem se drogava desde muito cedo, se drogava, e para manter o vício, ela se prostituía. E ao se prostituir, em dos programas, ela engravidou. E teve a criança, e em uma dessas, a criança cresceu, ela já numa certa idade, já não atraía mais clientes, então ela passou a alugar o seu bebê para pessoas pervertidas, doentes. E aí, quando ela relata isso, esse caso, para a assistente social, que era uma irmã, era da igreja, ela fala o seguinte: minha querida, por que você não procura uma igreja? Você sabe qual foi a resposta dessa jovem? Ela falou o seguinte: para quê? Para eu me sentir pior do que eu me sinto? Porque é isso que os religiosos fazem. Acusam, afastam, repelem. E aqui nós vemos ali os escribas que estavam ali não para verem, terem uma experiência com Cristo, mas para poder censurar, para poder pegar na primeira vírgula, no primeiro passo em falso que Jesus pudesse dar. Haviam ali os religiosos. Deus não quer que você seja religioso. Fala para o teu irmão que está do lado: Deus não quer que você seja religioso, não, meu irmão. Deus não quer. É fácil ser religioso. É muito fácil. É só você botar sua roupa de domingo à noite, né? Botar lá, de vez em quando dá um aleluia, né? Tem uns que impostam a voz, né? Aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. Só impostar a voz, botar a roupa de crente, usar os jargões de crente, que as pessoas já vão achar que você é crente. Pode até ser crente, mas ainda não foi verdadeiramente, ainda não teve um encontro com Jesus. Ali havia os escribas que conheciam a palavra, conheciam a letra, conheciam a Torá, o livro da lei, mas não queriam ter um encontro com Jesus, não queriam ter uma experiência com Jesus, estavam cheios dos seus dogmas, dos seus achismos. Em contraste com aquelas palavras que os religiosos estavam falando ali de censura,
Os 4 amigos, eles tiveram uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Eles subiram até o terraço. As casas naquele período eram de palha, o telhado era de palha. Então, o que eles fizeram? Subiram. Alguém teve a ideia, olha, vamos colocar ele lá de baixo, vamos amarrar uma corda e descer para ficar perto de Jesus. E foi assim que eles fizeram. Abriram um terraço, tiraram a palha, tiraram a madeira. Com certeza amarraram aquele homem naquela maca e foram descendo ele até onde Jesus estava, até próximo a Jesus. Baixaram o paralítico até onde estava Jesus. Verdadeiro amigo, ele te leva até Jesus. Verdadeira amizade te aproxima de Jesus. Amém para isso? Amém. Glória a Deus. Aproxima de Jesus. Essa atitude atraiu a atenção de Jesus. E Jesus, ele declara o perdão dos pecados ao paralítico. A palavra no original que Jesus falou no hebraico, a palavra salar, que é usado para perdão de Deus, ou seja, Jesus ali assumiu o perdão, eu sou Deus também, e eu perdoo essa vida. Como Jesus olha para a nossa vida, nós que somos pecadores, mas no momento que aceitamos verdadeiramente Jesus e verdadeiramente queremos andar no caminho do Senhor, Ele nos perdoa mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa confissão, mediante a renúncia dos nossos pecados, renúncia de nossos erros, Ele nos perdoa. Isso chama-se graça. Fala para o teu irmão, graça. Graça é o amor de Deus que nós não merecemos, mas que mesmo assim Ele nos concede. Amor de Deus. Amor de Deus para com a tua vida, meu irmão, minha irmã. E ali, essa palavra ela aparece no Antigo Testamento 48 vezes. É uma palavra usada somente por Deus. Nenhum homem ousou usar este verbo. Jesus estava se declarando Deus. Jesus estava se apresentando como Deus. Quando foi que Jesus se apresentou para a tua vida? Você se lembra? Você se lembra qual foi o dia? Como foi quando Jesus se apresentou? Como assim, pastor? Um dia que você reconheceu que somente a tua vida tem sentido com Jesus. Como foi esse dia? Talvez pelos acontecimentos da tua vida, talvez pelas dificuldades da tua vida, você tenha esquecido esse momento de aceitar, o momento que você aceitou Jesus, friado, a serem realizados na sua vida. Tenha certeza disso, tenha certeza. Ali Jesus, ele mostrou autoridade, não somente para perdoar os pecados, mas a autoridade dele para curar. O Senhor, Ele quer curar a tua vida também. Se há alguém enfermo aqui essa noite, o Senhor Jesus, Ele tem autoridade para te curar. Ele tem autoridade para te curar. A mesma autoridade que Ele tem para perdoar os seus pecados, Ele tem autoridade para te curar, para curar pessoas da sua casa, da sua família. Ele tem não a autoridade, Ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade sobre a tua vida. E eu falo isso, quando Deus fala isso, quando eu estou falando isso comigo também. Deus necessita curar-me de determinadas coisas que acontecem comigo. Deus precisa me curar de coisas que ainda necessito, porque estamos aqui, estamos numa caminhada, numa jornada, estamos em um processo de aprimoramento para que um dia a gente possa estar diante da glória do Pai. Amém? Esse milagre aconteceu porque 4 amigos, 4 pessoas, levantaram uma 5ª pessoa. E esse foi curado. Quem Deus quer que você ajude? Quem Deus quer que você seja essa pessoa que levante outra e a apresente a Jesus? Eu tenho certeza que muitos aqui
tem em sua própria casa pessoas que necessitam ter um encontro com Jesus. Necessitam serem curadas, necessitam serem transformadas, necessitam serem libertas. E o tema de hoje é amigos que nos levam até Jesus. O verdadeiro amigo, primeiro, o verdadeiro amigo nos leva até Jesus, amém? Fala para o teu irmão, o verdadeiro amigo te leva até Jesus. Amém? Ele leva até Jesus, ele apresenta Jesus, porque meu irmão, minha irmã, o que tem de gente aí fora, querendo te levar para um mau caminho, isso, te levar para o caminho errado, caminho torto, o que tem de pessoas enviadas do capeta para te levar para a desgraça, não tenha dúvida, que tem pessoas usadas pelo maligno, para te desviar do teu caminho. Aquele coleguinha do trabalho, né? Aquele colega que aparentemente é teu amigo, mas não é teu amigo, porque ele só quer te levar para furada. Só quer te levar para... Interessante que eu conheci Péricles num lugar menos provável que podia acontecer, que é uma faculdade de história, né? Onde se prega o materialismo, se prega uma série de coisas, mas Deus, ele trabalha onde ele quer, quando ele quiser, na forma que ele acha que é o melhor, e ele sabe que é melhor. E foi graças a Deus usar Péricles que hoje eu estou aqui. Que hoje eu conheci a minha esposa também. Ele também, Péricles fez o meu casamento também. Né? Apresentou, tem uma moça no meu trabalho lá, que, olha, você vai achar muito bonita. É verdade, né? É verdade, né? Não foi isso? Não falou isso? A mulher de Deus, né? E Deus, realmente, me apresentou e eu estou aqui, glória a Deus, estamos aqui, minha esposa Leila. Amém, irmãos e irmãs? Os verdadeiros amigos, eles não aceitam que vivamos em leitos prostrados, em locais, em atitudes de morte. Ele não aceita. Isso incomoda o verdadeiro amigo. Isso incomoda. Existem pessoas que estão em leitos, em macas espirituais, morrendo espiritualmente. Você sabe, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está mostrando pessoas da sua casa, da sua família, pessoas do seu convívio, da sua amizade, que estão vivas, mas mortas espiritualmente. Zumbis espirituais. Zumbis. Comem, bebem, se divertem, mas estão mortas. Estão mortas. Necessitando de ressurreição, necessitando serem libertas, curadas. Os amigos que a pessoa tem em vida não aceitam que a pessoa morra ou fique aprisionada longe de Jesus. Não aceita que uma pessoa vá para o inferno. Não, eu estou salvo, ele não está salvo, não, amém, para a glória a Deus, mas ele é lá que se vire. Isso não é amizade. Pode ser qualquer coisa, menos amizade. O amigo, ele fica incomodado quando o outro está no caminho errado. Ele fica incomodado quando aquela pessoa que ele ama, que ele é o seu amigo, está indo para as trevas, está indo para a destruição, está indo para a morte. Isso incomoda. Os verdadeiros amigos querem que tenhamos um encontro com Jesus para receber primeiramente o seu perdão. Amém? A primeira atitude é a atitude do perdão. É a nossa salvação. Em primeiro lugar, Cristo, ele quer nos salvar. Amém para isso? Aleluia. Salvação. Interessante como muitas igrejas nos dias de hoje têm perdido essa fala, essa palavra de salvação,
de cruz, tiraram a cruz das igrejas, não no sentido físico, mas no sentido de falar, de pregar a cruz, toma a tua cruz e me segue. Vivem um evangelho do imediatismo, do agora, do eu e eu, e resta que se dane. Vivemos hoje igrejas que precisam evangelizar os evangélicos. Triste tempos que nós vivemos. Passamos por uma igreja onde tinha uma senhora, 40 anos de igreja, mas não conhecia nada de Jesus. 40 anos. Mas ainda não tinha tido encontro com Jesus. De vez em quando tinha que ir resolver problema dela lá, que ela criava, porque não tinha tido encontro com Jesus. Não havia tido ainda. Há pessoas aprisionadas, e quando eu falo de aprisionamento, eu estou falando de um aprisionamento espiritual, dentro das igrejas, em muitas igrejas, em muitos lares, em muitas amizades nossas, pessoas que estão aprisionadas, que Deus quer libertar, quer te usar para libertar, amém? Em nome de Jesus. Querem te perdoar, para que Jesus a perdoe os seus pecados, elas obtenham a salvação e elas sejam curadas e libertas. Amém. Graças a Jesus e à fé de seus amigos, aquele homem foi curado. Amém? Assim como o Senhor Jesus quer curar essa vida que você está pensando aí, desse familiar que você está pensando, dessa pessoa da tua casa, da tua família, da amizade que você tem. Deus quer usar essa vida. Deus quer usar você para alcançar essa vida, para que essa vida seja curada e obtenha salvação. Amém? Porque muitas doenças, elas não aparecem fisicamente, são doenças internas, dores internas que a pessoa carrega, fazem ela ser uma pessoa amarga, triste, amargurada. Pessoas que não sentem alegria de viver, não sentem alegria da vida. Deus quer te usar para trazer de volta a alegria a essa pessoa, amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Os verdadeiros amigos, eles incentivam a nossa fé. O verdadeiro amigo, ele incentiva a tua fé. Fala para o teu irmão, meu irmão, o verdadeiro amigo, ele incentiva a tua fé. Fala isso para ele. Incentivar. Porque, meu irmão, minha irmã, em alguns momentos da nossa vida, a gente, mesmo diante da nossa caminhada, mesmo diante de determinadas situações, diante de nossa experiência com Jesus, muitas vezes nós nos entristecemos, achamos que não tem mais jeito, não tem mais volta, acabamos muitas vezes endurecendo o nosso coração. Por isso é necessário aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher de fé, incentivar, falar. A palavra suporte, quando Paulo fala do suportai-vos, né? É dar suporte é ajudar. Porque a gente tem a ideia de suporte, de suportar, eu suporto fulano, como sentido pejorativo, e não é. O suportar é dar o suporte, é dar a ajuda, é dar o ombro quando você precisa, né? Quando a pessoa precisa desabafar. Não sei se já aconteceu isso, com certeza já aconteceu com Pérez, mas em alguns gabinetes, já aconteceu comigo, algumas vezes, não foi em uma nem duas, mas algumas vezes em gabinetes pastorais, da pessoa chegar e ela fala 1 hora sem parar. 1 hora. E aí depois que a pessoa termina, pastor, foi uma bênção, estou bem melhor agora, muito obrigado. Você não falou uma palavra, mas ela, né, expressou, externou aquela situação que estava afligida. Talvez o que Deus quer
da tua vida que você empreste teu ombro, empreste teu ouvido. Vivemos num mundo tão corrido, onde as pessoas estão sem tempo para o outro, estão sem tempo para dar uma palavra para o outro. Vivemos num tempo, Cronos, que é o tempo do relógio, onde as pessoas, elas pouco se importam umas com as outras. Poucas vezes elas param e aprendem e ouvem o outro. Mas Deus quer te usar. Fala para o teu irmão, Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Deixa Deus ser Deus na tua vida e deixa Deus te usar para que você seja esse instrumento de bênção. Né? Tinha um hino assim, fazer-me um vaso de bênção, Senhor. Senhor, vaso que leva a mensagem de amor. É do Inário, né? Isso, ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém? Deus quer te usar como esse vaso de bênção. Vaso onde Ele possa derramar do Espírito dEle e através da tua vida, vidas serem alcançadas, vidas serem libertas, vidas serem transformadas, para que você seja um agente de transformação aonde você está. Vaso de transformação. Eu vi um testemunho já falecido, do pastor já falecido, Paul Yang-Shu, que ele fala num livro autobiográfico dele, lá Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul virou moda, né? Virou moda falar de Coreia, filmes coreanos, né? Doramas daí, né? Mas há 50 anos atrás, a Coreia estava numa crise financeira, crise moral, crise econômica, mais ou menos parecido com um certo país da América Latina, como vou citar aqui o nome, né? Uma crise de valores. E Paul Yang-Shu, ele fala que ele contraiu, não havia sistema público de saúde, ele contraiu tuberculose e foi desenganado pelos médicos. E ele ficou trancado em casa esperando morrer. E um dia ele ouviu batendo na porta da casa dele. E ele abriu a porta, perguntou quem era, e era uma senhorinha falando, eu posso falar do amor de Jesus para você? E ele, vai embora, e bateu a porta na cara dele. Um tempo depois, de novo, ele abriu a porta, era a mesma senhorinha. E ela falando, eu posso falar do amor de Jesus para você? Bateu a porta na cara da velhinha de novo, da senhorinha. Aí um dia ela bateu de novo. E ali ela falou mais uma vez, eu posso falar do amor de Jesus? Aí ele pensou, sabe que coisa? Eu vou deixar ela falar, e aí ela vai embora, ela não vai me encher a paciência mais. Ela entrou, ela falou do amor de Jesus, ele aceitou Jesus naquele encontro, foi curado, e se tornou um dos maiores pastores das igrejas maiores de toda a Ásia, a igreja Assembleia de Deus da Coreia, de Seul, na capital da Coreia. Você não sabe, meu irmão, minha irmã, o que vai acontecer com aquela pessoa que você ajudar, mas faça a tua parte, seja esse vaso de bênção para que vidas sejam alcançadas. E ele fala no seu livro que todos os cultos ele olhava para a Assembleia procurando aquela irmãzinha para poder agradecer a ela, mas ele nunca mais a viu. Você não sabe qual o efeito do agir de Deus através da sua vida para aquela vida, o que vai acontecer lá na frente. Apenas faça o que Deus te mandar fazer. Você vai ser abençoado também. É a lei da semeadura. Se você lança a semente de bênçãos, você vai colher também bênção na sua vida. Amém, irmãos e irmãs?